Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado. Pelo dom do Espírito Santo, peçamos a força de louvar, de adorar, de servir eternamente ao nosso Deus. Hoje tomamos capítulo 14 de São João. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar. Depois de eu ir e vos preparar um lugar, voltarei a vós e vos tomarei comigo, para que onde eu estou estejais também vós. E vós conhecereis, e vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: não sabemos para onde vai, como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sei que esse versículo 6 do capítulo 14, eu e você já ouvimos inúmeras vezes. Isso é proclamado muitas vezes. Você vê pela internet, pela TV, por todos os meios, você vê essa palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos nos restringir agora só no caminho. O caminho, você pergunta para mim aonde reside, por exemplo, uma pessoa, eu posso te ensinar. Se eu souber aonde ela mora, eu falo: olha, você segue assim, assim, e você vai chegar lá. Ou é na rua tal, número tal, eu te dou o endereço. Ou eu te dou o telefone, você liga e pergunta o endereço, você vai. Eu estou te indicando um caminho. Mesmo quanto ao Evangelho, eu posso dizer para você: Jesus falou para amar o próximo, Jesus falou para perdoar os inimigos. Eu estou te apontando um caminho, mas eu não sou o caminho. Então, se eu disser para você: Jesus mandou amar os seus inimigos, perdoar aqueles que vos perseguem e vos caluniam, ainda assim, eu estou te indicando o caminho. Jesus, eu posso te indicar, mas eu não posso fazer você tomar esse caminho. Assim como quando você desiste de ir a algum lugar, então, fulano indicou, aí você não acha, volta para trás, vai para frente. Fala: quer saber, se não é uma coisa estritamente necessária, você abandona e vai embora. Então, assim também, há aqueles que julgam muito difícil o caminho de Jesus, e você está indicando, mas você não está realizando o caminho, você não é o caminho. Jesus vai dizer: Ele é o caminho. Então, a grande diferença entre eu indicar um caminho para você e você estar no caminho. Jesus não indica um caminho, Jesus não nos fala uma maneira boa de viver, somente isso não, é muito mais do que isso. Então, como João Batista, eu vos batizo com água para a conversão, mas vem aquele que vos batizar no Espírito Santo, no fogo. Então Jesus vai dizer aqui: eu sou o caminho. Uma comparação, claro, pequenininha, mas simples da gente entender. Por exemplo, hoje aqui na minha cidade está chovendo generosamente. Então, imagina uma coisa tão comum no nosso meio. Por exemplo, um pé de laranja.
Você imagina isso? A chuva cai no solo, as raízes da planta vão absorver aquela água e as raízes vão aproveitar todos os nutrientes da terra, vão formar uma seiva nutritiva e vão pegar essa seiva e através da entrecasca e o tronco vai transmitir essa seiva até as folhas e até aos frutos. Então essa água que caiu na terra, primeiramente ela é misturada a todo o nutriente que tem no solo, ou seja, a toda a vitamina, ela vai enriquecer com tudo aquilo que tem no solo. Depois, essa água enriquecida se torna uma seiva e através dos troncos ela vai levar essa água às folhas e aos frutos. Então você percebe que num tempo de seca, você vai no mercado comprar uma laranja e é difícil, ela está sempre um pouco murcha. Ela é pequena, ela é menor, e às vezes, se ela não é irrigada por causa da terra muito seca, ela é sempre um pouco murcha, mesmo que ela esteja verde, ela é um pouco murcha. Então é uma comparação simples, mas que nós possamos entender, nós precisamos receber essa seiva. Jesus faz a comparação da videira. Eu tomei a laranja porque é uma coisa muito comum no nosso meio e você vê em todos os lugares, e você já percebeu isso quando vai ao mercado. Se a laranja não vem de algum lugar que é bastante irrigado, você percebe que no tempo da seca ela é sempre um pouco murcha, parece que ela não tem tanta vida. Ao contrário, se é num tempo de chuva, a laranja fica encharcada, ela fica cheia, ela fica consistente, dura, porque está cheia de caldo, está cheia da seiva. A seiva a nutriu abundantemente, toda aquela água que caiu no solo, ou por irrigação ou pela chuva, ela fica abundantemente irrigada, cheia de suco, cheia de sumo, cheia de vida. Assim também nós, que eu estava dizendo do caminho. Então, quem somos nós para Jesus? É o caminho, e nós precisamos entrar no caminho, nós precisamos estar unidos. Ele é o caminho, então nós precisamos estar nele para sermos conduzidos, para caminhar. Ele precisa estar em nós e nós precisamos estar nele. É como a seiva compara, por exemplo, a chuva. A chuva seria as preces de todos os santos, as nossas orações. O Espírito Santo é todo esse nutriente que está fecundando o solo. Então, as nossas orações são para que o Espírito Santo enriqueça essa seiva de nossa vida. E nós vamos agora, entrando nas raízes, entrando no caule, irmos até o fruto. Então, nós vamos ser o fruto e o fruto vai ser nós. Se nós formos essa seiva, nós vamos até o fruto que é Jesus, nós vamos estar nele, ele vai estar em nós, conduzidos pelo Espírito Santo que enriquece essa seiva. A própria palavra vai dizer, a chuva cai na terra e não volta a mim sem produzir o fruto. Então, essa chuva generosa que cai sobre as nossas almas, que é fecundada pelo Espírito Santo como Nossa Senhora foi, o que nascer de ti será fruto do Espírito Santo. Veja, Jesus foi gerado dentro de Maria,
E saindo de Maria, ele, quando nasceu, saindo de Maria, ele próprio a salvou, ele próprio a transformou. Então, ela que gerou o próprio Filho, foi salva pelo próprio Filho, e gerando o Filho de Deus, ela obteve a salvação. O Espírito Santo gerou nela o Filho de Deus, e o Filho de Deus, nascendo nela, a foi transformando. O Espírito Santo gerou nela o Filho de Deus. Assim também as nossas preces, o Espírito Santo gera em nós o Filho de Deus. Todas as graças que Deus derrama sobre nós têm a finalidade de nos transformar no Filho de Deus. Essa chuva que vai ser fecundada, que vai ser enriquecida, nós vamos suplicando, nós olhamos para por exemplo, toda a secura da nossa alma, a improdutividade da nossa alma. A nossa alma não produz nada por si mesma. Como você vê aquelas fotos da terra seca no sertão, a terra toda rachada, não há uma única erva sobre a terra, não nasce nada ali, aquela terra está sem água, mesmo que tenha nutrientes naquele solo, ele não recebe a água, então ele não pode transformar aquilo em seiva. Então, assim é a nossa alma por si só, ela é totalmente seca, estarrecida, ela é toda rachada, improdutiva, infértil. Ela tem uma fertilidade natural, mas se ela não for irrigada, se ela não for fecundada, ela não produz nada. Então, nós precisamos. Jesus compara a seiva, eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele ramo que não se conecta à videira, que não está unido à videira, para dela receber a seiva, ele morre. Se ele se separar da seiva, ele morre. Assim, também nós morremos ao sermos separados de Cristo. Ou se não recebermos essa chuva generosa, o dom do Espírito Santo, para enriquecer as nossas orações, são o reconhecimento da nossa secura, da nossa infertilidade, da nossa ressequidão, assim como o solo é ressequido. Nós somos secos, inférteis, improdutivos por nós mesmos. Nós podemos, como os fariseus, não fazer nenhuma obra visível que seja má. Eu, por exemplo, posso não roubar ninguém, eu posso até não caluniar ninguém, eu posso não cobiçar nenhuma coisa que não seja minha, mas, quer dizer, isso não posso. Por mim mesmo, não. Então, as obras, eu posso pegar uma esmola e dar a um pobre, mas o meu coração pode estar cheio de ódio, por eu ter que dar aquilo, eu por querer me justificar perante as pessoas, que eu estou justificando. Por exemplo, eu vou à igreja, mas as pessoas estão me vendo, e eu me sinto obrigado a dar uma esmola, e dou aquilo contrariado, e às vezes até com raiva. Então o meu interior está seco, está improdutivo, está infértil. Então, Jesus é o caminho. Então, ele não indica um caminho, muito mais do que isso, ele é o caminho. Então, para eu caminhar, eu preciso estar em Jesus, e Jesus precisa estar em mim. Como é que eu faço para estar em Jesus e Jesus estar em mim? É a comunhão. É pela comunhão que eu sou transformado. Mas a comunhão, então, ela é mágica? Não. O discernimento, São Paulo,
aos Coríntios, vai dizer: aquele que come e bebe sem discernir o corpo e o sangue do Senhor, bebe e come e bebe a sua própria condenação. Então, o que é a Eucaristia? A Eucaristia é primeiramente a consciência de que eu sou essa terra seca, improdutiva, árida, sem uso nenhum. Então, eu vou diante da Eucaristia, me contemplo terra seca, árida, improdutiva, que por mim mesmo não posso nada, não posso fazer nada se eu não estiver no caminho, se a força do próprio Jesus não estiver em mim. Então, quando Jesus diz eu sou o caminho, eu preciso estar dentro dele, ele precisa estar dentro de mim. Eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão através de mim. O caminho não é apenas uma sequência de obras que ele vai relatando para você fazer no Evangelho. É um próprio interiorizar da vida de Jesus. E como que eu vou entrar em Jesus? Como que Jesus vai entrar em mim? Como é que eu vou receber dessa seiva? É a Eucaristia. Então, eu preciso ser juntos, eu preciso estar no caminho, que é Jesus, eu preciso estar nele. Como eu faço para estar nele? Então, eu vou à Eucaristia com esse pensamento, eu vou contemplando todo o mal que há dentro de mim, a minha inveja, a minha cobiça, o meu orgulho, a minha vaidade. Eu estou contemplando essa terra seca. Se não permanecerdes em mim, não produzireis nenhum fruto, Jesus diz. Olha a clareza com que Jesus nos revela isso. Se nós não estivermos unidos a Ele, nenhum fruto brotará de nós. Então, eu vou a Jesus contemplando essa terra infértil, improdutiva, imprestável. Eu sou a terra imprestável, mas Jesus é o caminho, e eu quero estar em Jesus, eu quero estar nesse caminho, eu preciso estar no caminho, não é seguir um caminho, é estar no caminho. Ele me leva ao Pai. Eu não vou ao lado dele junto ao Pai. Eu não vou fazendo o que ele indicou ao Pai. Muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Eu não vou caminhar ao lado. Não é como um caderninho de disciplina, por exemplo, militar. Você tem que levantar às 5, você tem que fazer tal coisa, depois é isso, depois é aquilo, depois é a hora do rancho, depois você vai ter atividade, depois você vai ter aula, vai ter instrução prática, você vai ter aula teórica. Não é isso, não é um livro de instruções, porque é um caminho, é um nos inserir nesse caminho. Ele vai ao Pai. Por isso que ele diz, ninguém vai ao Pai senão através de mim. Algumas traduções fazem isso, através de mim, estando nele, estando junto. Não é junto a ele, é estar com ele, junto com ele, não junto dele, perto dele, não, junto com ele. É isso que, então, nós contemplando essa terra ressequida, nós vamos a Ele. Nada sem mim, nada podeis fazer. Ó, como é claríssima. Então, a pessoa dá uma esmola, a pessoa nem acredita em Jesus, dá uma esmola e acha que pode não estar em Jesus, mesmo que ele tenha ouvido de Jesus, mas ele não está em Jesus, ele não recebe a seiva de Jesus, a compreensão de que o Jesus
se nós estivermos nele, ele é a seiva que vai nos alimentar, e eu vou a Jesus, não é uma mágica, eu vou pegar a comunhão, eu vou comungar e eu vou estar totalmente limpo. Isso sim também, mas não é isso, não é somente isso. Então eu preciso primeiro reconhecer essa terra, e cada vez, por isso que no início da missa, o padre vai dizer: por minha culpa, minha tão grande culpa, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha máxima culpa, e peço a misericórdia de Deus. Então, é o começo da liturgia, a consciência clara de que você é uma terra que por si mesmo não produz nada. Aí você quer estar em Jesus, nessa videira fecunda, produtiva, né? Jesus, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, eu sou a videira verdadeira. Então, a única videira que vive eternamente é Jesus. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Então, ali na Eucaristia, confessados os nossos pecados, olhando para a nossa inveja, para o nosso egoísmo, para a nossa fraqueza, para a nossa ingratidão com Deus, para a nossa tibieza, tudo aquilo que nós somos lá dentro de nós. Agora sim, Senhor, eu não sou nada. Então, eu vou em busca da seiva, a consciência de que eu preciso daquela seiva para dar vida a esse ramo ressequido que sou eu. Então, tanto quanto mais eu estar unido na videira, tanto mais eu vou receber a vida. Por isso que tantos santos conseguiram proezas desumanas, vamos dizer assim, acima da capacidade humana. Por exemplo, o São Lourenço, que foi assado num fogo, outros foram queimados vivos, outros foram torturados, outros foram escalpelados assim na própria pele, foi-lhes tirada a pele em vida ainda, foram torturados, massacrados e conseguiram feitos incríveis. Aqueles nada, essa consciência que nós temos dos santos, que sendo nada, se fazendo nada, abandonando tudo por amor a Jesus, eles receberam dessa seiva riquíssima que os tornou capazes. Nós por nós mesmos nada somos, eles por eles mesmos nada foram. Só que um dia, mais do que nós, eles perceberam esse nada, essa inutilidade, essa improdutividade, essa terra sem vida, que iriam morrer certamente. Ouviram falar de Jesus, que Jesus lhes daria a vida, mas não era um gesto mágico. Eles sabiam que a vida, porque todo o egoísmo, a maldade, a cobiça, a inveja, a maledicência, tudo isso eles viviam, e isso eles sabiam que os levaria à morte. E um dia, na presença de Jesus, eles confessaram a sua inutilidade. Você lê a história dos santos, curadais de uma santidade imensa. Tantas vezes a gente lendo a história, ele queria: Senhor, eu quero ir no lugar afastado, longe daqui, chorar os meus pecados. Olhava para dentro de si, quantos pecados, e quanto mais se via pecador, mais se agarrava a Jesus. Por isso que a consciência clara do que são os santos, jamais uma pessoa consciente, um católico consciente, vai adorar um santo.
pela própria natureza. Foram aqueles que se reconheceram mais pecadores e se apegaram muito mais a Jesus, a sua inutilidade. Quando viram, por exemplo, diante de uma morte, estava vendo a história de um santo, ele viu alguém morrer na frente dele, ou descobriram uma sepultura, ele viu aquilo tudo podre, eu não quero isso para mim. Ele viu o fim, ele ali enxergou o fim de todas as coisas, anulou toda a sua vida e começou a seguir a Jesus. Eu não quero terminar simplesmente numa sepultura. Ouviu falar que Jesus dá a vida eterna àqueles que nele creem. Olha como isso seduz quando você tem uma consciência. Viver é tudo o que eu quero. Quando contemplo, não, e a morte, nesse sentido, é uma bênção, porque eu contemplo ali o meu nada, a minha penúria, a minha natureza, que eu quero tanto para mim, todas as minhas cobiças, todos os meus bens, tudo aquilo que eu tenho, todo o meu orgulho, todo aquilo que eu quis ser, me tornar maior do que os outros, morre ali. Maravilhosa é a morte olhada nesse sentido, para iluminar as criaturas, para que, conhecendo o seu fim, abandonem todo orgulho, egoísmo, inveja, toda maldade, toda perversidade. Mas aí o ser humano reconhece que é incapaz. O que os santos fizeram, os fizeram melhor do que nós. Se reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa pobreza, a nossa miséria, muito mais a reconheceram os santos. E muito mais se entregaram, anularam tudo de sua vida. Quem tem a riqueza, deu embora. Quem tinha alguma vaidade, deu embora. Quem se sentia mais forte do que os outros, como Pedro, por exemplo. Você imagina, o apóstolo Pedro deveria ser de uma força imensa? Na hora do barco, que estava todo mundo lá lutando para trazer as redes, Pedro vai lá, ajuda a puxar uma rede pesadíssima, carregada de peixes. Você já tentou arrastar alguma coisa na areia da praia? Arrasta, vai lá e arrasta um carrinho, nem a roda na areia da praia. Aquilo precisa muita força para empurrar, quanto mais arrastar uma rede cheia de peixes. Um homem de uma força imensa. E em alguns momentos ele confiou na força dele, ainda que todos os outros te neguem, eu jamais te negarei. Aí veio a grande lição de Deus. Negou ao próprio Cristo. Aí reconheceu, Senhor, toda a minha força não valeu nada, tudo o que eu tenho não vale nada, todo o meu orgulho, a minha vontade de me sentir superior, maior do que os outros, morre ali. Eu não quero isso, Jesus, eu quero viver, mas reconhecendo a minha incapacidade de fazer aquilo que é bom, como Jesus diz para o jovem rico, eu faço aquilo, tudo isso eu fiz. Só Deus é bom. Só Deus é bom. É por isso que nós precisamos estar nele, para com ele, inserido nele, fazermos aquilo que ele quer fazer em nós. Por isso que São Paulo vai dizer com tanta clareza, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Não sou eu que faço isso, é Cristo que faz em mim. Foi a súplica, eu me desfiz de tudo, renunciei a tudo. Se dizia, ele era sábio na doutrina dos fariseus, até isso me fiz tudo para todos, a fim de a qualquer custo ganhar alguém. Eu sou nada, Jesus é o caminho, e eu preciso estar nele, para ele fazer em mim aquilo que ele pode fazer.
reconhecendo que sou nada, que não posso nada, que eu não consigo tirar, por exemplo, a inveja de dentro de mim, eu vou adiante da Eucaristia suplicando, Senhor, que a tua presença em mim vai queimando tudo aquilo que não é teu. Vive em mim, Jesus, realiza a tua obra em mim. Faz as tuas maravilhas em mim pelo poder, pela força do teu Espírito Santo que tens em plenitude, que tens em perfeição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.